Saudações, Salim, Shalom. Bem-vindos ao canal Deus Um Só Há. Meu nome é Leonardo de Magalhães, sou crítico literário, escritor e leitor de assuntos de teologia, filosofia, história da religião. Então, nesse canal, vocês vão aprender mais sobre livros que têm essa temática, né? Religião, teologia, romances históricos que falam de religião. Eu tenho outro canal, que é Literatura Agora, que trata de crítica literária. Então, lá no outro canal tem várias dicas de leitura em que eu vou falar dos autores, dos enredos, das obras, né? E transferir para este canal obras que têm um teor mais religioso, né? Que é um assunto mais específico, né? Nem todas as pessoas têm esse interesse. Esse canal não é apologético, ou seja, não tem nenhum interesse de pregação, né? Ou seja, não estou representando nenhuma denominação, nenhuma seita, nenhuma igreja, nenhuma sinagoga. Todo o interesse aqui é discutir obras, e hoje nós vamos discutir uma obra da Karen Armstrong, né? Esse é o primeiro de 3 vídeos, porque este livro da Karen Armstrong, Uma História de Deus, vai tratar das 3 religiões monoteístas, né? E então ela vai falar do judaísmo, do cristianismo e do islamismo. Então, este vídeo eu falarei sobre o judaísmo, né? Ou seja, uma análise histórica e teológica, en passant, porque não vou resumir todo o livro, né? Obviamente, é uma dica de leitura, mas vamos abordar só as partes em que ela fala do judaísmo, né? Que é uma religião assim, que tem mais de, vamos dizer, 3.000 anos, né? Porque se considerar o rei Davi e Salomão lá, 1.000 anos antes de Cristo, né? Ou da Era Comum. Então, seria isso, 3.000 anos, né? Mas a religião foi codificada depois do cativeiro da Babilônia, e depois ela foi divulgada do estilo rabínico, né? Depois da destruição do segundo templo, em 70 Era Comum, né? Ou depois de Cristo, né? Então, vamos por parte, porque tem muito conteúdo, né? E eu espero resumir em 15 minutos, se possível, né? Essa parte do judaísmo. Muito bem, o judaísmo ele tem a base em 5 livros, que é a Torá, né? Aqui no Brasil a gente não tem muito acesso à Torá, mas nós temos a Bíblia Católica, por exemplo, né? Essa aqui é o Pentateuco, que é o nome dado desde a Septuaginta, né? É o Pentateuco. Então aqui você vê, né? Isso aqui é a Torá, né? O conteúdo, 5 livros aqui. Só que esse nome Pentateuco, obviamente, não é um nome hebraico, né? Então vamos para os nomes hebraicos, né? Então nós temos o Gênesis ou Bereshit, que é no princípio, né? Então vai contar a história da criação do mundo até a época, aí vai contar a história de Abraham, né? Abraham, que é o pai de Isaac, que é o pai de Jacó, né? O Jacó, que é Israel, né? E aí vai ter as 12 tribos, que são os 12 filhos. Aí vai ter a história de José do Egito. Aí, ou seja, José do Egito mostra a descendência de Israel no Egito. Aí vai ter o Êxodo, que vai ser a saída, né? Nome dado pela Septuaginta também. O Êxodo é a saída, então eles vão sair do Egito, porque eles foram servos lá, escravos, né? E aí tem a figura de Moisés, né? Aí Êxodo é Shemot, né? Esses são os nomes, né? No original é Shemot. O próximo livro é Levíticos, ou Vaikra, que chamou, né? Ou seja, Vaikra, Levíticos, fala dos levitas, né? Levitas, que em hebraico é os Kohanim. Levita é para nós, né? Levita é o nome para nós. Levitas, a tribo de Levi. Era um sacerdote do templo, né? Então vai ter toda essa ênfase nas leis do templo, funcionamento do templo, né? O tabernáculo. Depois tem o Números, né? O Números no original é no deserto, é Bamidbar, né? Interessante o nome, Bamidbar, que significa no deserto, no ermo, né? Na parte desértica. Tem esse nome de Números para Septuaginta, por causa que ali tem os censos, né, do povo de Israel, né? O povo saiu do Egito, e aqui são os censos do povo de Israel. Depois nós temos o Deuteronômio, fechando o Pentateuco. E o Deuteronômio é o Devarim, né? Essas são as palavras, né? Na Torá, eles usam o nome das primeiras palavras, né, que surgem no texto. Então, Gênesis ou Bereshit, Êxodo ou Shemot, e Levíticos ou Vaikra, Números ou Bamidbar, e Deuteronômio ou Devarim. Tá? Então, curiosidade que a Torá é a base do judaísmo, né? Então, sem conhecer a Torá, você não conhece o judaísmo, ok? Muito bem. Terá sido escrito por Moisés? Aí tem a discussão, né? Moisés, Abraão, Jacó, né? Existiram?
Então nós estamos falando de fé, né? Não, e ela fala justamente aqui, ela não julga necessário, né, que tenha existido essas figuras históricas, porque nós estamos falando de fé, né? Então, importa a mensagem de Abraão, importa a mensagem de Isaac, importa a mensagem de Jacó, né? Jacó, importa a mensagem de Moisés, ou Moshe, né? Ou seja, porque a Torá seria um artigo de fé, né? Não estamos dependendo de arqueologia para acreditar no Deus, né? O Hashem, né? Ou Eterno, que é o cerne da teologia judaica, né? Então ela deixa claro, e aí ela mostra que existem aquelas fontes, né, aquelas hipóteses chamadas documental, que são as várias fontes da formação da Torá e dos livros da Tanar. A Tanar são os outros livros da lei da Torá, né, que nós conhecemos aqui como os juízes, né, os profetas, os livros sapiensais ou poéticos, né, os profetas maiores, os profetas menores, então compõem esse que a gente chama de Antigo Testamento ou Antiga Aliança, né. Que no cristianismo tem, né, o Antigo e o Novo Testamento. Mas, para o judaísmo, é só a primeira parte, né? Então, muito bem. Aí tem as fontes eloísta, que vai usar o nome Elohim, né? Vai ter a fonte javista, que vai usar o nome Javé, né? E vai ter a fonte sacerdotal, que da época ali pós-exílio, né? Lembrar que o povo de Israel ficou exilado na Babilônia, ali quase um século, né? E eles foram libertados pelos persas, né? Então o Império Persa permitiu que eles voltassem para a Palestina e reconstruíssem o templo. Por isso que o primeiro templo é o de Salomão, o segundo templo é esse, né? Que é daquela época dos Macabeus, né? Teve a revolta dos Macabeus, inclusive os judeus recentemente, acho que até ontem, né? Antes de ontem, celebraram a Hanukkah, a festa das luzes ou da dedicação, que é a festa que vai falar desse milagre, né? Que eles limparam o templo lá depois, que teve uma revolta contra os gregos. Né? Os gregos sucederam os persas, lembra do Alexandre o Grande? Ele não venceu os persas, então ele dominou ali a Palestina, e depois que ele foi dominar a Palestina, os romanos, e aí já na época de Cristo, né? Ok, aí tem a outra fonte que é a deuteronomista. Então são 4 fontes, né? Eloísta, javeísta, sacerdotal e deuteronomista. Então isso é uma leitura erudita, ou seja, eruditos que ficam analisando esses textos e mostrando as várias partes. Por quê? Porque na Bíblia tem uma parte ali para os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, ele aparece como El Shaddai, né? Inclusive na cena da sarça ardente, né, que Moshe encontra o Eterno lá na sarça ardente, que é uma planta, né, uma planta que não se queimava. Imagina a cena, a planta está queimando e não está se queimando. Então ele vê lá e a figura divina aparece no fogo e fala, eu sou o que sou, né? Que é o nome do tetragrama, né? O tetragrama que perdeu-se a pronúncia, né? Então fica essa discussão, qual que é a pronúncia do tetragrama, né? Yavé, Jeová, Yal, né? Então tem essas discussões teológicas aí do nome do Eterno, né? Que é Hashem, Adonai, tem várias formas, inclusive nos Salmos, né? Que é uma poesia que é cantada nos cultos, nas sinagogas, porque esse nome se perdeu, porque é um nome sagrado, né? Hashem, nome sagrado. Muito bem, aí, por isso tem uma diferença seria o mesmo Deus, né? As questões seria o mesmo Deus, porque lá ele é o Shaddai, né? O Deus Altíssimo, o Deus da montanha, é o Shaddai. E aqui ele é o Yavé, ou seja, o Hashem, né? O tetragrama. Então, mas ele fala, eu sou mesmo, né? Eu era conhecido como, e agora estou me apresentando com outro nome. Então tem essas discussões, né? Se é a fusão de Deus, então tem o Deus El, né? Que é do norte, então ele teria mesclado com o Deus do sul e formado. Então a questão teológica e histórica, arqueológica, se existiu mesmo Abraão, né? Então tem essas questões que aí são questões arqueológicas, históricas, né? Não é a questão da fé, nós estamos falando da fé judaica, como ela está falando aqui, né? Então ela vai abordar essas questões e de como o judaísmo se manteve depois da destruição do templo em 70, né? Lembrar das revoltas que os judeus tiveram contra os romanos, né? O Império Romano, que não era flor que se cheira, e aí os judeus foram dispersados depois dos anos 70, e aí eles passaram a seguir o sistema rabínico, né? Os rabinos já tinham conservado, né, muita coisa escrita lá no cativeiro babilônico, né? Lembrar que na época de Jesus ali tinha vários grupos, né? Os saduceus, os escribas, os fariseus, os essênios, os zelotes, né? Tinham vários grupos de judeus, né, naquela época ali. Muito bem, então
muito bem, depois foi conservado esse conhecimento através da lenda dos rabinos, claro, né, os vários mestres rabinos, tipo Ramban com M, que é o Maimônides, né, o Ramban, que é o Narmônides, né, que é com N, e tem a Kabbalah, né, então nós temos esse livro aqui do Adin Even Israel, né, ou Steinsaltz, ele vai, né, a Rosa das 13 Pétalas, depois eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro, e vai falar da Kabbalah, né. A Kabbalah eu fiquei sabendo que existia quando eu li um livro chamado Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco, lá nos anos 2000, e eu fui reler esse livro em 2018. Então eu fui estudar a Kabbalah, assim, como curiosidade, né, teológica, para entender o livro lá do Humberto Eco, que tem toda a preocupação de falar, né, da Kabbalah. Inclusive, lá no romance do Humberto Eco, é a primeira vez que eu vi o diagrama das 10 Sefirotes, né, que aqui tem no livro da Karen Armstrong, né, aqui o diagrama, não sei se está visível, agora está visível, né, é uma estrutura das 10 Sefirotes que aí são, né, discutidas aqui, né, a questão da coroa, a soberania, a vontade divina, a sabedoria, o entendimento, o conhecimento, que é da At, né, que é aquela Sefirot que não aparece, o abismo. Depois você tem a misericórdia e a justiça, depois você tem a beleza, a harmonia, né, que é a Tiferet, lá no centro do equilíbrio, né, coluna do equilíbrio. Depois você tem a vitória e a glória, e depois o fundamento e o reino. O reino é onde nós estamos, né? Nós estamos aqui em Malkut, né? Malkut, que é o reino, né? Aqui onde nós estamos, né? Então, a Kabbalah vai falar justamente disso, é uma cosmologia que está ali paralelo, né, ao judaísmo. Nem todo o judaísmo segue a Kabbalah, e a Kabbalah tem várias leituras, né? Você vê que a Kabbalah tem a Kabbalah cristã, desde os Rosa Cruz, né? No século XVII. Tem a Kabbalah hermética, que vai voltar a um conhecimento lá do Egito, e a Kabbalah que vai usar, inclusive, a astrologia, vai usar tarô, né? Você tem várias pessoas aí que usam o tarô, mas nem todo mundo da Kabbalah vai usar tarô e astrologia, por exemplo, né? Então não vejo... são várias linhas, né? Então são várias linhas de Kabbalah. Inclusive aqui tem vários livros também, né? Tem vários livros, que é o Sefer Yetzirah, né, que aí, será que ele remota a Abraão? Será que ele remota ao Moisés? Será que ele remota ao José do Egito? Né? Então, quem terá escrito que é um livro das criações, né? Sefer em hebraico é livro, né? Yetzirah. E tem o Zohar, né? O Zohar, que aí tem uma polêmica, né? Porque ele apareceu ali, publicação do Moisés de Leon, no século 13 e 14, mas dizem que pode ser obra de um cabalista chamado Shimon Bar Yochai, que é no século II, na Era Comum, né? Também tem o Isaac Luria, que aí tem a Kabbalah Luriânica, aí no século XVI, né? Então, ou seja, tem várias correntes da Kabbalah, né? Que é a revelação, a entrega, né? E esse material da Kabbalah era passado de geração em geração, né? De forma oral, ou seja, era contado, né? Era contado de pai para filho, né? Então, geralmente o pai entregava para o primogênito, né? O filho mais velho recebia essas informações da Kabbalah que agora a gente tem acesso, né? Só que você pode estudar a Kabbalah, né? Mas eu só comecei a entender a Kabbalah depois de mais de 3 anos de estudo. Então, né? Lá para 2020, 2021 que eu comecei a entender e sentir o que é Kabbalah, né? Então, durante os 3 anos eu li assim, né? De forma acadêmica, podemos dizer assim, lendo lá, estudando. Mas é como para entender o romance do Humberto Eco. Mas aí, como começou a fazer sentido, aí é outra história, né? Então eu acompanho muito, tenho Yair Alon, aqui um canal, vou deixar a dica aí, aqui no YouTube, que ele passa dicas de Kabbalah, né, assim, bem didaticamente. Tem vários canais aí que vai falar de judaísmo, né, Kabbalah. Nem todos os canais de judaísmo vai falar de Kabbalah, né, e ela vai deixar claro aqui, né, então ela vai mostrar essas várias correntes, esses vários mestres, né. Então tem os vários mestres que a gente pode falar aqui, ó, que a gente já falou, né, o Ramban, que é o Maimônides, o Ramban com N, que é o Narmônides, tem o Moisés de Leon, né, que vai ser o do Zohar, o Shimon Bar Yochai e o Moses ben Yaakov Cordovero, né, que é também de Andaluz, né? Andaluz é como era chamada a Espanha na época do governo muçulmano. Lembrar que os muçulmanos e os judeus conviviam ali e faziam muita coisa. Tipo, o Maimônides estudava o sufismo, né, que é uma cultura islâmica, né? Ou seja, uma tradição mística islâmica, né? Então tem esses vários mestres, e os judeus reconhecem muito a missão desses mestres, esses sábios, né?
que vão levando adiante a obra do judaísmo, né? Então esse é um resumão do judaísmo. Você pode falar muitas coisas, podemos fazer um outro vídeo sobre o judaísmo, mas leiam o livro, né? Leiam o livro, isso aqui é para vocês ficarem com vontade de ler o livro. No próximo desse livro eu vou falar do cristianismo, né? Que o cristianismo vai surgir dentro do judaísmo, né? Jesus de Nazaré é um judeu, praticante judeu. Qual que era a religião judeu? Do judeu Cristo, né? O Yeshua ben Yosef, né? Seria judaísmo, né? Então, Jesus era cristão? Não, Jesus não era cristão, né? Jesus não é que é cristão, é Paulo de Tarso, etc, né? Então, a gente vai ver nisso e que dentro do judaísmo surgiu o cristianismo, né? Então, Jesus era judeu, Jesus praticava o judaísmo, né? Depois a gente vai discutir isso no próximo vídeo e depois um terceiro vídeo sobre o Islã, né? O profeta Mohammed, que a partir do judaísmo e do cristianismo criou outra religião, fundou outra religião, uniu as tribos árabes, e aí é o islamismo. É o terceiro vídeo, né? E aqui ela vai entrelaçando a história dos 3 monoteísmos, né? Que é sempre a crença no Deus único, e único, né? Deus um e único, ok? Então, grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.